Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Espírita. Eu sou Ana Cristina Sampaio e hoje o nosso bate-papo vai falar do trabalho do Grupo Acolher, da Diretoria de Atendimento e Orientação da Comunhão Espírita de Brasília, que ajuda as pessoas no percurso do seu autoconhecimento. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio a nossa convidada Ruth Daia, que é coordenadora do Projeto Acolher e de Dependência Química, trabalhadora e palestrante da Comunhão Espírita de Brasília. Tudo bem, Ruth? Tudo bem. Muito bem, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite. Eu aqui é um prazer muito grande estar aqui com vocês. É um assunto do meu interesse, gosto muito, então eu fico muito feliz. Muito obrigada. E temos conosco também as nossas amigas Thelma e Miriam. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Tudo bem. Vamos começar o nosso bate-papo? Bom, o Grupo Acolher, ele é um programa anual de encontros semanais, onde as pessoas em sofrimento por transtornos de ansiedade, medo, insegurança, depressão ou outros problemas emocionais, eles elaboram as suas dificuldades em grupo e se autoajudam. É isso mesmo, Ruth? Fala mais um pouquinho desse Grupo Acolher para nós. Você englobou todas as doenças emocionais que o Grupo Acolher acolhe, né? Então, ele é isso e muito mais, porque quando nós falamos do Grupo Acolher, às vezes a gente nem usa que é um grupo de depressivos, de ansiosos, de bipolares, porque tem pessoas que acham que já é um preconceito a gente rotular. Então, é um grupo que acolhe pessoas que emocionalmente estão muito adoecidas, que perderam o rumo. Então, essas pessoas procuram o grupo, que está lá na sala 13, né, no primeiro pavilhão, e que é às 19 horas, de quinta e de sexta-feira. É um grupo aberto, porque como ele não é fixo, se não chegar às 19 horas, nós fechamos a porta, não entra mais, só sai a hora que dá o horário certo de sair. Eles não ficariam. Não ficariam porque essa ansiedade não limita. Se eles se botar normas rígidas, eles não aguentam, porque isso faz parte da doença, né? Eles não vão suportar. Então, o grupo, assim, vulgarmente falando, light, né? Light. Você chega a hora que você pode chegar e sai a hora que você deve sair. Mas é um aproveito grande quando você pega ele do começo ao fim, porque como ele é um grupo onde trata dessas nossas doenças emocionais, e como também se falando que a gente vai construindo a nossa melhora, quanto mais pessoas eu ouço falar das questões que são abordadas, melhor eu sinto. Então, a gente pede muito, olha, vem no começo, até porque nós temos o Evangelho, porque o Evangelho ele é um norteador das nossas vidas, e o Grupo Acolher não é diferente. E se ele perde o Evangelho, talvez na segunda parte, que é onde nós vamos nos acolher, fica meio sem sentido a princípio, até ele entender de que está falando, demora um pouquinho, né? Mas então esse grupo, ele acolhe essas pessoas porque nós sentimos uma dificuldade muito grande no atendimento fraterno de onde colocar essas pessoas com esse nível de adoecimento. Tudo bem que nós temos outros tratamentos da casa, que é muito importante, mas ele precisava de falar, que essa é a dificuldade. Ele precisava de estar num grupo entre os iguais, porque lá, quando chega alguém que fala que eu estou muito bem, ele geralmente não é bem visto pelo grupo, porque o grupo ele forma uma família de iguais. É muito interessante, sabe? São irmãos que têm a mesma doença. A Miriam, por exemplo, ela faz parte, né?
Olha, Conta um pouquinho a sua experiência, eu vou Miriam. contar. Começou muito light, como diz a Ruth. Ruth um dia chegou, olha, tem um grupo acolher, você não gostaria de conhecer, né, participar? Sabe como é? Principalmente mulheres, eu principalmente, sou extremamente curiosa. Ainda mais quando é alguma coisa assim, né, um grupo. Aí eu fui, e aí quando eu fui achei fantástico. Fantástico porque, na verdade, a proposta é independente de você ter reconhecidamente um problema emocional, ele existe. Às vezes tão escondidinho, ou então a gente deu tão pouca importância que não percebeu que também passa por ele, né? Tão camuflado. Foi o que me aconteceu. Então, no começo era um grupo, quando eu me lembro que eu fui participar, era um grupo que olhava para aquele que passava por transtornos de ansiedade. E eu fui, nossa, eu vou sim, eu não sou ansiosa não, mas eu vou sim. E que surpresa, Ana, ao longo, né, do grupo, me vi totalmente ansiosa. Então, comportamentos que eu não dava nomes, né, que eu identificava o comportamento, mas não identificava como um problema, ele passou a ficar muito claro. Então, isso é espetacular no grupo. E como o Ruth falou, é um grupo em que a gente ouve o outro. Então, eu me espelho, né, naquilo que ele fala, na experiência dele, ou como ele conseguiu contornar. E é importante porque há um sigilo, há um compromisso de sigilo. Então, eu posso falar como eu me sinto de fato, e eu sei que ninguém ali vai ficar comentando, nossa, quando passar por mim no corredor da comunhão, lá vai a Miriam assim, 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 ela tem esse problema, aquele problema, assim. Não é. Mas em termos de ajuda, é muito bom. Excelente. Então, na minha experiência, eu passei de curiosa para quem está no processo de tratamento. Então, Assistida. assistida, né? Ruth, essa questão do autoconhecimento, né? Aqui a doutrina espírita, ela enfatiza bastante a importância de você conhecer suas emoções, para você identificar, né, suas dificuldades e poder trabalhar em cima disso. Essa dificuldade entre conhecer a nossa verdade e praticá-la deve estar na pouca importância que nós damos, né, ou uma posição inferior em que a gente coloca essa questão do autoconhecimento, não coloca muito como uma prioridade na nossa vida. Mas como que esse grupo acolher atua ajudando as pessoas nesse processo? Olha, eu sempre reflito muito a cada final de semana sobre o grupo, porque a gente fala que ele é um grupo de autoajuda, mas eu acredito que talvez para quem chega nos primeiros meses, porque é um grupo que você vai ficando, ele não tem tempo determinado para você ir embora, porque cada vez você descobre alguma coisa em você e você tem muita vontade de transformar aquilo. Então eu acredito que ele seja um grupo, primeiro, que eu vou para entender aquele sofrimento meu. Por que eu estou passando por aquilo que eu nem sei o que é, de onde que veio, como surgiu. Até aí, eu não tenho condições de ter um autoconhecimento de mim. Eu não me conheço, eu estou totalmente adoecida. Porque se eu estou adoecida fisicamente, eu ainda tenho condições de raciocinar. Mas e quando eu estou adoecida emocionalmente? Eu não vou me reconhecer. Então, eu primeiro preciso de trabalhar essas emoções adoecidas, e cada vez que eu trabalho uma que eu acho que eu estou boazinha, como a Miriam disse, surge outra, e só depois que eu ver boa parte delas, é que eu posso querer fazer uma mudança de hábito. Eu achei interessante, porque eu frequentei, né, algumas vezes, e que todo mundo tem dificuldade, né, de trabalhar nesse grupo, é quando a Ruth faz uma pergunta, né, e aí a gente coloca assim, nós, aí a Ruth, não, é você. Então, eu faço assim, eu estou agindo assim, então a gente se perde, gera assim, um choque de realidade. Porque geralmente a gente terceiriza os nossos problemas e lá não. A gente tem que assumir os nossos problemas, não é por aí, Ruth? Porque o grupo ele tem regras de boa convivência. Todo grupo tem que ter, né? E imagina um grupo de acolher
todos nós, nesse sofrimento, a gente ainda tem regras de boa convivência. É complicado, até engraçado, né? Mas a gente tem que falar na primeira pessoa do singular. Porque é muito fácil eu falar assim, um exemplo para até quem está nos ouvindo sentir a necessidade. Falar, não, eu sou desse jeito porque lá em casa todo mundo é assim. E na realidade, às vezes não é todo mundo, é só eu. Mas eu colocando todo mundo, isso me aconchega, faço parceria com os outros. E o problema é só meu, todo mundo lá em casa está muito bem. E quando eu chego no grupo, eu tenho que olhar só para mim, eu não posso olhar para o outro, né? Então, essa é a maior dificuldade que nós temos, de olhar para nós. Aí, quando a gente aprende a olhar, aí sim a gente pode começar o autoconhecimento. Eu olho e falo, eu não gosto disto. Eu não gosto disso, eu tenho que me transformar. Então, como que eu vou me transformar? Vou adquirir outros hábitos. Não vou deixar aquele de ficar de janela fechada, debaixo de cobertor, e sendo a pior de todas, ou roendo a unha e ansiosa por uma coisa que nem chegou e nem sei se vai chegar. Aí eu começo a mudar o hábitozinho, começo a sair devagarzinho desse casulo, dessa teia, aí sim eu até posso me autoconhecer. Pode falar, Ruth. O que eu preciso nesse momento? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aí sim eu estou mais ou menos preparada para fazer esse autoconhecimento. Conheça a ti mesmo, né? Uhum. O que eu ia comentar é que a gente sempre começa as coisas pelo efeito, né? Então é o medo, é a tristeza, e vai procurar ajuda quando ele começa a incomodar. E o acolher, ele faz esse movimento inverso, né? Eu não tenho que estar olhando só o efeito, a minha tristeza, o meu medo. Porque quando eu vejo só o meu efeito, a tendência é terceirizar, como disse Thelma, é porque a família é assim, porque quem convive comigo é assim, né? Ou então para o meu trabalho, a gente encontra coisas para terceirizar. Mas quando eu olho para mim que eu tenho que responder, eu me sinto, eu faço, né? Ele traz um movimento de rever a causa. Se eu estou com medo, se eu estou ansiosa, tem um motivo que está em mim, e aí é esse movimento que não é fácil, né? E a gente precisa ter esse esforço, querer ver, porque aí você não está mais só dando tratamentos paliativos, né? Entre aspas aqui, você não está só no efeito, você começa a trabalhar a causa. Quando a gente trabalha a causa, você minimiza os efeitos. E aí até um tempo, né? Que quem sabe um dia a gente se autoconheça e aí, de fato, as coisas corram para nós de uma forma mais leve, né? Mas, Ruth, eu queria perguntar, você falou em pessoas com alguns adoecimentos, você usou essa palavra, né? Adoecimentos emocionais. Eu acho que todos nós temos as nossas questões, alguns mais aprofundadamente, estão pessoas, como você falou, com depressão, que não querem sair de casa, com mais, efeitos, né? Outras pessoas você já olha para elas e você acha que elas estão equilibradas. Como você falou, às vezes a pessoa, só ela está na casa daquele jeito, o resto está todo mundo bem. Eu não sei se a gente consegue saber se está todo mundo bem, né? Porque às vezes por fora está todo mundo bem e por dentro. Mas a minha pergunta é assim, aquela pessoa que ela já está no processo de autoconhecimento. Porém, é claro, todos nós vamos levar muitas e muitas vidas ainda para nos autoconhecermos em mais profundidade. Mas ela quer, por exemplo, trabalhar algum aspecto que a está incomodando no momento. Ela pode, mesmo não estando completamente adoecida, em grande sofrimento, ela pode frequentar o grupo? Como que ela se sentiria inserida ali? Não, sem problema nenhum. Lá nós temos, se a gente fosse fazer uma escala, né, de 1 a 10 na doença, a gente tem aquele que chega que simplesmente está melancólico, só melancólico. Melancólico que às vezes passou no atendimento porque está com uma semana que está meio triste e o atendente manda para o acolher e chega lá e ele fala, não, mas eu só, minha tristeza é pequenininha. Ele ainda fala assim, eu até estou com vergonha diante de tantos problemas. Ele ainda se coloca assim, mas é um grupo cativante porque mesmo ele estando só melancólico
ou não está vivendo um processozinho de alguma separação por muitos motivos e que não seja já uma emoção muito adoecida. Como nós trabalhamos com um programa, ele é anual, e cada mês nós trabalhamos uma questão nossa. Por exemplo, em janeiro nós estamos trabalhando o nosso acolher. Quem é que se acolhe? A gente espera que o outro acolha a gente. O marido acolha, a esposa acolha, que os filhos, que o vizinho, que o amigo, mas eu me acolher. Essa é a importância que eu dou a mim, né? Então, quer dizer, quem eu sou, como eu estou nesse momento, nós trabalhamos isso esse mês todo. Quando ele vê cada semana sendo trabalhado, tem o evangelho, que às vezes ele até desconhece o evangelho. Lá ele vai ver que o evangelho é feito por nós mesmos, por pessoas simples, que têm pouco conhecimento de evangelho, que eu acredito que a gente tem pouco conhecimento ainda, né, dele. Mas quando faz a pergunta, ele vê que tem tudo a ver com o evangelho, entendeu? Ele começa a achar aquilo muito interessante. Aí, como Miriam falou, ele começa a descobrir que ele não tem só aquela melancoliazinha. Quer dizer, que ele está tendo algo mais que ele gostaria muito de fazer essa mudança. Por quê? Todos nós temos potencialidades. Somos filhos de Deus. Todos temos. Mas uma hora a gente muda o caminho, né? Muda o caminho e é a hora que nós adoecemos. E o grupo traz essa questão para você se ver com essas potencialidades. Eu até estava vendo assim, lembrando, que queria que até você colocasse que não é só numa primeira reunião, 1 ou 2 reuniões que a gente se integra realmente ao grupo, né? Porque é um grupo, são pessoas com vários tipos de problemas, seja problemas mais simples ou mais graves, mas estão reunidas num bem comum, né, Ruth? Aí eu só queria que você colocasse essa questão do quantas, né, reuniões você participa ou não, como é que... Certo, bem colocado. É porque eu cito muito exemplo, porque nós temos os facilitadores no grupo, então nem sempre sou eu que coordeno, entendeu? A Miriam agora, sexta-feira que vem, ela vai coordenar, né? Então... A Miriam tá progredindo lá dentro. Tá, muito. É uma grande trabalhadora, sabe? Então, eu sempre uso o exemplo que eles aceitam bem, porque a gente tem que falar a língua do adoecido, porque nós facilitadores também temos as mesmas doenças ou outras diferentes. Se o médico passa um antibiótico para você e você só toma uma dose, você vai melhorar? Pode até ser que você sinta um alívio, mas você precisa daqueles 7, 8 dias para poder ver o resultado, né? E assim eu acolher. Se você vai uma vez só, você não fica com muita experiência, se aquilo vai ser bom para você, se você realmente precisa daquela forma de atendimento em grupo. Porque tem pessoas que não gostam. Chega e fala, eu não gosto, não quero falar. Ninguém é obrigado a falar. Mas o ouvir já é grande coisa, né? Então, a gente pede, olha, vem 3, 4 vezes para você ver se é isso mesmo, se você adapta essa forma da gente se colocar. E ele volta. Uma pessoa que não voltou, aliás, tem várias que não voltaram, né? Mas a gente não incomoda porque já existe uma sementinha ali. A hora que doer, como diz o Haroldo Dutra, o grande palestrante, não doeu o suficiente para ficar no grupo. Não doeu o suficiente. Nós não incomodamos. Nós não incomodamos se a pessoa recupera ou não. Isso não interessa, essa estatística para nós. Não interessa. Interessa que toda quinta e sexta nós estamos lá com muito boa vontade, um grupo bem doce, adocicado, porque é cheio de balas, entendeu? Você distribui balinha lá, e tem para balas acalmar. mesmo, tem balas mesmo. Tem balas mesmo, justamente. Literalmente. Então, é literalmente adocicado, das duas formas, né? Então, não doeu o suficiente. Quando doeu o suficiente, ele volta. É um processo. E né? nós estamos esperando, é um processo. Isso mesmo. Bom, estamos falando sobre a experiência do Grupo Acolher, estamos em entrevista com Ruth Daia. Vamos dar um pequeno intervalo e voltamos em 1 minuto só.
Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Voltamos ao Papo Espírita. Hoje nós estamos conversando com a convidada Ruth Daia sobre o Grupo Acolher da Comunhão Espírita de Brasília. E no primeiro bloco, nós falamos sobre os propósitos do grupo e a dinâmica de trabalho. Ruth, explica um pouquinho mais em detalhe como funciona o Acolher. Pois então, o Acolher, nós recebemos as pessoas que normalmente vêm pelo atendimento fraterno, mas também não quer dizer que ela é obrigada a passar pelo atendimento fraterno, ela pode ir direto para o grupo. E também não é só das pessoas que estão já diagnosticadas pela medicina com algum transtorno das emoções. Pode ser, como eu disse antes, uma melancolia, uma tristeza, uma vontade de não fazer nada, que a princípio parece que é ruim, mas que aquilo vai ser passageiro, que não vai ter problema nenhum. Ela pode ir sim. Você não está sentindo bem, você está naquele momento com um desânimo grande, um desânimo, a gente fala assim bem popularmente para a pessoa entender, ela pode ir, ela é acolhida da mesma forma. Aquele também, porque quando ele está altamente depressivo, ele não consegue nem chegar no grupo. Às vezes eu estou apenas com ansiedade, porque a ansiedade, tanto ela é produtiva como ela é negativa. Aquele fluxo de pensamentos, por exemplo, que a pessoa não consegue reduzir, que aquilo começa a atrapalhar a concentração dela. É o seu trabalho, na escola, muitos jovens, né? Então, ele pode ir sem problema nenhum, e às vezes ele chega achando que ele é ansioso, com o transcorrer das semanas, ele vê que aquela ansiedade dele, não, é uma ansiedade que está levando ele a fazer as coisas, não aquele que está focado numa coisa que nem aconteceu. Ele é proativo. Então, o proativo, geralmente, ele é taxado como ansioso. E a gente tem que ter muito cuidado. E ele chega no grupo, ele só é proativo. Mas com o tempo ele vai ficando, vai gostando, vai descobrindo que tem outras questões que ele pode trabalhar, que nós não somos perfeitos emocionalmente, nós temos nossas dificuldades, né? Então, nesse grupo se trabalha todas essas dificuldades, cada um trabalhando individualmente. Eu vou saber o que eu preciso trabalhar através das questões, porque as questões que nós trabalhamos, elas servem para qualquer problema. Tanto é que a dependência química trabalha esse mesmo programa e com respostas totalmente diferentes. Por quê? Porque são emoções adoecidas diferentes. Um pela droga, apesar que o grupo, muitas pessoas tomam remédio, mas está tomando remédio dentro de uma receita médica, não porque a vida está difícil, eu não estou conseguindo viver comigo mesmo, né? Então eu uso de um remédio para poder me ajudar a eu me aceitar, né? Eu conviver comigo mesmo. Então o grupo, ele recebe qualquer pessoa que tiver realmente passando por uma situação difícil, que não está conseguindo se equilibrar. Por exemplo, uma pessoa que esteja vivendo uma grande perda, uma separação, ou uma mágoa profunda. Isso também o grupo auxilia nesses casos? A mágoa profunda já é uma um caso difícil, né? As perdas severas, sim. Perdas severas não é só o desencarne de alguém, é uma situação financeira que ele perdeu, é uma separação, é um filho que foi embora, né? Que a gente não quer que o filho vá embora, né? E a gente quer que fique junto da gente, mas às vezes mudou para muito longe, que a gente não tem condições de ver dentro de um mês, tem que esperar um ano. Tudo isso são perdas. E essas perdas também se trabalham, porque quando eu perco, que eu acho que eu perdi, que nós não perdemos, não é nada, eu acabo me adoecendo de tristeza, de solidão, de ansiedade, às vezes a fobia.
a síndrome do pânico, tudo isso leva, são as comorbidades, né? Uma doença puxa a outra. Interessante, né? Inclusive, eu comecei a frequentar o grupo porque eu sou muito calada, viu? Aqui da turma toda, a que mais fica calada, né? E eu sempre tive muita dificuldade de falar, passava mal, fico vermelha. Então, eu achei no grupo uma oportunidade de ter o meu momentozinho de falar. E muitas vezes a Ruth lá no grupo, chegava, as pessoas têm aquelas que já tomam a frente e falam, né? Aí eu fico calada lá, esperando, aí chega a Ruth, Thelma, sua vez. Então, quem diria, a Thelma está aqui no programa. Não é? Então, isso é para vencer. Eu acho que o Acolher te ajudou muito. Muito, então isso é para vencer. Eu cheguei a ser, né, palestrante da casa, então assim, e mesmo assim vocês notam que eu tenho essa característica de ficar mais calado ouvindo a turma falar aqui, né? Mas isso é só uma característica. Isso, que eu estou vencendo, né, que agora eu já sou... Quer dizer, tem ganhos secundários. Muito. Então, assim, no trabalho em grupo, né? Não precisa ser aquele processo, assim, como a Ruth falou, tomar medicamento e tudo, mas você vê algum problema seu que te deixa desconfortável diante do contexto, do ambiente que você vive, assim, por exemplo, falar, né? Você não, você tem facilidade que você já é profissional, isso, né? Foi uma conquista ao longo da vida também. Mas para mim foi difícil e ainda é difícil. Então o Grupo Acolher nos dá essa oportunidade. Você vê, um problema simples, mas para mim não é simples. Então a gente vê que é o momento de cada um. Né? E a Miriam, então, ela já está descobrindo que ela pode ser facilitadora. Ela já é. Ela já é. Mas então, fala um pouquinho dessa experiência, Miriam. eu vou falar de uma experiência que eu nunca tinha pensado e eu fui descobrir no Grupo Acolher. Quando a gente é mãe, quando a gente é profissional, a gente está muito voltada para fora, né? É cuidar dos filhos, educação do filho, é o trabalho, é a casa e tal. Então, sempre disposta, sempre, né, disponível para o outro, ajudar o outro, acolher o outro, parabenizar quando o outro, né, consegue vencer alguma coisa. Mas no Grupo Acolher, quando teve a pergunta, não me lembro a pergunta, até porque para fazer suspense, né, mas na verdade eu não me lembro. Mas a pergunta nos levava, como é que eu me trato? Como é que eu me acolho? Como eu me vejo? Nossa, você sabe que aí caiu a ficha que eu estava tão para fora de acolher os outros, que eu não me acolhia. Então, eu não tinha o olho, a compaixão, a delicadeza de ver que quando eu estava triste, eu precisava me acolher. Quando eu tinha dificuldade, eu precisava pedir ajuda, porque eu era tão proativa, entre aspas, para o outro, que eu não pedia ajuda. E quando a gente não pede ajuda, eu comecei a perceber que eu tinha também, junto com o desejo de ajudar, um outro problema sério que era o de controlar. Então, eu achava que eu podia controlar, né? Então, na ansiedade de ajudar, eu estava tentando controlar. Então, esse de me acolher foi a melhor descoberta que eu fiz nesse grupo. Porque eu não fazia isso comigo. E é tão gostoso quando você fala, poxa, parabéns, você mesmo para você, se reconhece, né? Você conseguiu. Eu tô buscando ser menos ansiosa, menos teimosa, sei lá, um objetivo qualquer. Eu, por exemplo, estou buscando ser mais paciente, que a minha paciência precisa ser trabalhada. Então, quando eu consigo ser paciente, é um ganho. E aí eu me acolho, né? Me parabenizo. Então, como Thelma venceu a timidez, eu me descobri me acolhendo. Eu achei isso tão bom. Sabe? Então, a minha experiência no acolher nesse sentido foi tão bom, e aí eu não saio de lá mais, não, porque aí cada ano eu pergunto, a gente tem que trabalhar a mesma pergunta e a gente vai respondendo diferente, acompanhando os nossos avanços. Tô doida para ir nesse Vamos, grupo. Ana. É interessante. Tem limite de pessoas, não? Não tem, não. Interessante que, como nós não damos receita, lá não se dá receita, ainda fala da primeira pessoa do singular, né? Mas a fala de cada um da mesma pergunta não deixa de ser uma receita para mim, porque o que eu já superei, eu me valorizo. Eu já não faço mais igual aquela pessoa está fazendo. O que eu não consigo e o outro conseguiu,
eu pego como exemplo. Então, eu saio dali fazendo uma média de como eu devo agir e a gente lembra a semana toda de todas as falas. É um grupo sigiloso, mas a gente pode ir com o pensamento, sabendo de todas as falas e vivenciando todas elas todos os dias para poder realmente fazer uma reflexão sobre aquilo e melhora muito, muito. Você esteja convidado. Eu pretendo, Convidada. sim. Eu acho que também tem outros ganhos como praticar humildade, né? Na hora que a gente se reconhece cheio de falhas, e a gente ainda expõe as falhas, né? Porque você vai ter que assumi-las perante o grupo. Eu acho que você trabalha um pouco a humildade. Já não sou aquela pessoa que... Não posso ter máscaras ali, né? Tem um mês nós vamos falar das máscaras. Das máscaras. Quando é que nós usamos as máscaras? A gente usa máscara o tempo inteiro. O tempo todo. Mas quando a gente deve enxergar que está usando, né? Talvez esse trabalho de conscientização, né? Aqui eu estou usando essa máscara, aqui eu vou me libertar. Então, acho que também trabalha essa questão do orgulho, da humildade, né? Eu só queria complementar o que a Ana falou, estou entendendo bem. Porque lá tem uma relação assim, que você vê o outro falar, você tem que se calar. Respeitar, né? Respeitar o tempo. Então, esse é o importante do trabalho da humildade, de se colocar, ouvir o outro com atenção e olhando para o outro, que é um processo assim de interação, né, Ruth? Eu acho que eu estou conseguindo colocar muito isso bem, muito bem. Bem, né? E na hora que você se coloca, você fala, você olha para todos estão olhando para você. Então, é uma troca de energia muito importante, né, Ruth? Vamos lá. Não tem censura, né? Porque nós estamos entre os iguais. Como que eu vou censurar um que está igual a mim? Primeiro tem que me colocar como igual. Como igual, tem que me colocar. Se eu não coloco já como um igual, exercício. Eu vou embora, porque eu sou muito superior ao grupo. Eu nem vou, né? Não, nem vou, eu saio. Tem muitas pessoas que saem. Quando vê umas 4 pessoas falando, levanta. Também isso não incomoda o grupo. É um grupo muito diferente. Bom, também tem um mentor como o Espírito Hamed, não pode ser diferente. É o Hamed. Nós temos até uma mensagem dele aqui para falar no final do programa. Ele ficou 2 anos trabalhando ali para que esse grupo surgisse. E quando o presidente teve o conhecimento, depois de 3 dias já estávamos tendo a primeira reunião, né? Então, com um pai tão grandioso como Hamed, a gente tem mais que se sentir protegida. E até uma falando, ele tem outras características muito interessantes, é a disciplina que a gente aprende no grupo, porque eu só posso falar de mim, já é uma disciplina. Eu não posso interferir na fala do outro, é outra disciplina. Eu tenho que saber ouvir. Quem é que sabe ouvir? Meu Deus, a gente quase que tem que fazer uma formação para saber ouvir, né? E eu tenho que estar atenta à fala do outro, porque a fala do outro vai me ajudar. Quando eu falo para mim, quando o outro fala para mim. Então, se eu tenho um grupo, ontem nós tínhamos um grupo de 25 pessoas, então eu ouvi 24 falando para mim, e comigo falando para mim 25. Então, a gente tem assim um ganho muito grande, muito grande. Eu paro de olhar para o outro e sou obrigada a olhar para mim. Sou obrigada a olhar para mim. E sabe, nós temos 1h30 até 1h50 de reunião. Ninguém sente enfadado, ninguém conversa. É um grupo silencioso. Às vezes tem choros, né? Tem choros, porque quando eu falo, eu ponho para fora e eu tenho uma vontade de chorar. Aí eu choro, aí sai tranquila. Então, quando chora, tem um que corre, pega guardanapo, outro pega a bala, outro pega a água. É uma família do acolher. E me diga uma coisa, você falou em 25 pessoas, esse número aumenta, diminui, mas isso não interfere na dinâmica, sempre... Olha, um grupo grande interfere porque todos querem falar. Exato. Você tem um tempo, né, limitado. E eles, interessante, porque quem coordena, eu sempre brinco, olha, não ficam com raiva de mim quando eu coordeno, mas ninguém fica, porque a gente tem que estar atento, não entrar na fala do outro, usar o eu, que é muito difícil,
ficar na pergunta, porque como nós vamos falar de coisas muito íntimas nossa, que essa dor nossa toda, a tendência da gente é sair e falar da avó, do cachorro que morreu, de Exato. alguma coisa. Se perder, né? Não, para não falar, desculpa, Ah, para não tá. falar. Nem se perde, ele sabe muito bem. fuga, É uma fuga. Entendi. É uma fuga. Então a gente tem que falar, fulano, volta para a pergunta, sabe? Mas tudo com muita alegria. Se você chegar lá, você nem acredita que o grupo tem essa característica, porque é um grupo alegre. Sabe por quê? Nós estamos dando a oportunidade de se tratar através de um grupo de autoajuda. Não se fala em doença lá, Não né? se fala em Não se doença. fala. Dá a impressão que todo mundo é bem saudável, sabe? E o choro é muito interessante, você vê como é um grupo de iguais. Quando alguém fala da sua dor, daquela situação, o grupo tem uma tendência a chorar junto. Porque as Entendeu? pessoas talvez se identifiquem com as dores, são praticamente muito parecidas, né? Depende de um grau ou de outro. De um grau de Mas outro. estamos todos juntos nas mesmas situações. mesmas, E é um tema assim por dia? Como é que vocês fazem? Nós, por exemplo, esse mês nós estamos vendo o nosso acolhimento. Esse é o tema do mês de janeiro. E no acolhimento o objetivo qual é? Quem eu sou? Como eu estou nesse momento? E aí, cada semana eu vejo, a gente fala de uma pergunta. A primeira semana de janeiro, como eu me vejo e como o outro me vê. Quer dizer, então eu quero saber que noção que eu tenho que o outro me vê. E eu vou te falar, é tão interessante. O outro sempre me vê muito bem, só eu que não me vejo bem. Eu vi a resposta. Sempre o outro me acha bonzinho, boazinha, o outro me acha caridoso, o outro. Agora, eu não me acho. Você vê como que é uma autoestima tão baixa. Um ansioso tem uma autoestima baixa, né? Então, nós trabalhamos ontem, eu me perdoo e perdoo os outros. Quer dizer, então, cada semana, até terminar o mês, a gente trabalha esse acolhimento. E cada pergunta está num acolhimento. E o evangelho está bem linkado à pergunta. Aí, mês que vem vai ser outro tema, até o final. Nós começamos janeiro com nos acolhendo e terminamos com o nosso progresso. Fazendo um balanço. E não tem problema, assim, das pessoas, algumas pessoas, por exemplo, são mais prolixas ou se perdem um pouco. E aí você tem que gerenciar o tempo ali, né? Que tem que ser equânime para todo mundo. Essa é uma dificuldade, né? Porque nós temos pessoas de 14 anos a 70 e poucos, 80 e poucos, né? Já tivemos. Então, que tudo é a mesma dificuldade. A fala é mais ou menos igual. É difícil, né? Eles querem falar muito e às vezes tem que rodear bastante para criar coragem e começar. Às vezes a gente dá uma corrigidazinha ali, olha, foca, mas eles não estão nem sabendo o que é focar, porque eu quero é falar, eu não tenho essa oportunidade, na minha casa ninguém me ouve, porque como a gente está aqui com o ansioso, vamos falar dele, na casa do ansioso ninguém quer mais ouvi-lo, porque ele é tão estressado, tão ansioso, ele está tão na frente de todo mundo, que isso cansa emocionalmente. Quando ele chega no grupo que todo mundo vai ouvi-lo, imagina você ter 30 pessoas te ouvindo, então você quer mais falar muito tempo, aí você tem que dar uma cortadinha. Quando é algo muito sério que a pessoa, porque ela pode sair da pergunta assim, às vezes ela chega, ela não responde a pergunta, ela quer falar daquela dor imediata dela, e o grupo acolhe. Aí que o grupo ele cala, a pessoa fala, claro, ela não vai falar o tempo todinho, mas a gente deixa ela esgotar aquela emoção tão pesada, tão difícil, sabe? E aí ela sente, quando você vê que ela respirou tranquilamente, aí a gente passa para outro. Então é tudo assim bem sincronizado. Às vezes já aconteceu do grupo quase todo ficar sem falar, entendeu? E 2, 3 pessoas, mas o grupo todo acolheu e sentiu que naquele momento ele tinha que dar aquele colo para aquelas pessoas que estavam lá. Porque
estamos entre os iguais. Não, estamos aprendendo então a conviver, né? Não é isso, Thelma? Isso. O que o grupo também permite, né? Isso, é conviver, sentir, acolher. Acolher o momento da pessoa. Eu acho que trabalha muito essa sensibilidade, essa empatia com o próximo. E o Evangelho ajuda muito a pessoa se preparar para estar aberta, o coração está aberto para receber e se expor, né? Porque tem que se expor lá, não tem outra dinâmica, né, Lute? Não tem. Nós temos 2 grupos. Por incrível que pareça, tem 2 pessoas, uma em cada grupo, que não quer falar e já tem uma resistênciazinha um tempão. Mas são muito queridas. Chegaram e falam assim, Ruth, eu não quero falar. Eu sinto uma ansiedade quando você olha para mim, então eu já sei quem é, então essa eu nem pergunto, porque às vezes a gente deixa à vontade. Quando as pessoas não estão falando, aí a gente chama, fulano, você quer falar? Aí a gente coordena dessa forma para poder ficar dentro do tempo, porque nós temos também um tempo. Claro. Né? Como aqui também tem um tempo, né? Então nós também temos, a casa tem um tempo para todos os trabalhos, né? E lembrando só que essas pessoas passam pelo grupo de obsessão. Todos? Todos. Faz um tratamento. Faz um tratamento paralelo e muitos no grupo de cura física e espiritual também. Entendi. Sabe? Então, é aconselhável e quando eles não passam pelo atendimento fraterno, eu faço um encaminhamento para eles. Eu já sei e já falo, olha, é muito bom, é importante, sabe? Ruth, então o Grupo Acolher funciona às quintas e sextas. Sim. Qual horário? Às 19 horas. Às 19 horas, das 19 às 20, 30, 20, 50, você até falou. 20 e 50, porque nós já tivemos 56 pessoas naquela sala. Nossa. Não sei como, mas ficamos e deu tudo certo. Entendi. Então, quem quiser, é só chegar qual é a sala que a pessoa 13. deve? Na sala 13 da Comunhão Espírita de Brasília. Pode ser encaminhado pelo atendimento fraterno ou ir diretamente lá. Certo. Bom, nós vamos encerrar o nosso programa. Desde já agradecemos, Ruth, pela sua presença, Thelma e Miriam. E nós gostaríamos de aproveitar e ler um trecho do livro Autoconhecimento, ditado pelo Espírito Hamed, que é o mentor desse trabalho, no livro Os Prazeres da Alma, que foi psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. Miriam, você gostaria de ler? Eu leio um trecho e a Thelma conclui o trecho. Sim. Fazer essa dupla aqui dinâmica. O autoconhecimento é uma capacidade inata que nos permite perceber, de forma gradativa, tudo o que necessitamos transformar. Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. Nos dá a habilidade de saber como e onde age nossos pontos frágeis e até a quem atribuímos nossas emoções e sentimentos. Só tememos o que desconhecemos. O autoconhecimento requer constante exercício no reino do pensamento reflexivo sobre as sensações externas e internas. Meninas, Papo Espírita vai ao ar todas as terças pela Rádio Comunhão na internet e às quintas pelo canal da Comunhão no YouTube. Escreva para nós no e-mail radiocomunhão@gmail.com. Comente, sugira novos temas, você pode fazer perguntas. Estamos aqui para conversar sobre temas da espiritualidade. Ruth, gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Pois Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Neste momento, onde nós estamos terminando o Papo Espírita, na Comunhão Espírita de Brasília, junto com essas nossas 3 irmãs tão queridas, nós te agradecemos, Mestre. Agradecemos por poder mais uma vez falarmos de um assunto tão importante para todos nós. Mais uma vez agradecemos por hoje podermos estar aqui abertamente falando das nossas dores, das nossas dificuldades e convidando a todos aqueles que por um acaso passa por essa angústia, por essa tristeza, que venha somar conosco aqui na comunhão, que nós abraçamos carinhosamente e estamos juntos, porque somos iguais
nas nossas dificuldades. Vamos juntos elevar os nossos pensamentos e pedir Jesus para que Ele possa nos proteger, nos orientar, pedir o Hamed, esse Espírito maravilhoso que coordena os nossos trabalhos, que nos ajude a ver as nossas potencialidades, para que nós possamos transformar dias tristes, sombrios, em dias ensolarados, em dias felizes, em dias alegres, porque é isso que Jesus quer de nós, que cada amanhecer nós possamos ser despertos por essa luz que temos dentro de nós, porque Ele já diz, vós sois luz, vós sois sal da terra, então nós temos toda essa potencialidade. Precisamos de reconhecer e não deixar que qualquer outra interferência, qualquer outro sentimento que não seja grande, que não seja belo, possa vir fazer sombra nas nossas vidas. E assim, Jesus, nós despedimos nessa doce paz do Senhor. Que assim seja e graças a Deus. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.